Sabe aquelas histórias que, quanto mais o tempo passa, mais atuais elas parecem? E você lê e pensa, gente, isso podia ter sido escrito ontem. É exatamente essa sensação que um dos romances mais impactantes do século XX nos traz. 1984, de George Orwell. Ele foi publicado lá em 1949, mas, nossa, a visão dele de futuro ainda ecoa de um jeito muito forte. E o legal da nossa conversa aqui é que vamos mergulhar fundo na estrutura da obra, sabe? No enredo, nas personagens e no contexto histórico em que Orwell escreveu. O objetivo, portanto, é entender por que essa história do Winston Smith e a luta dele contra esse regime totalitário continua sendo um aviso tão poderoso sobre vigilância, manipulação da verdade. Tudo isso. Perfeito. Então vamos começar por aí. Para quem talvez nunca tenha lido, vamos ambientar. Que mundo é esse de 1984? Onde a gente está? A gente está no que era a Inglaterra, que agora virou uma província chamada Oceania. E o clima é pesado, cinzento, repressivo. E tem a imagem mais famosa, né? O pôster. O pôster em todo o lugar. Um rosto com um bigode preto te encarando e a frase icônica: o grande irmão está de olho em você. E esse olho, é bom dizer, não é só uma metáfora. E é aí que entra a tal da teletela, que é bem mais do que uma televisão. Pense nela como um aparelho de via dupla. Ao mesmo tempo que ela joga propaganda do partido na sua cara o dia inteiro, ela também te filma e te ouve 24 horas por dia, dentro da sua casa. E o assustador é que não dá para desligar. Nunca. Nossa, é uma prisão psicológica total. E para reforçar isso, tem aqueles 3 slogans do partido que dão um nó na cabeça. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Mas espera aí, como que uma coisa tão contraditória assim funciona para controlar as pessoas? Funciona porque o objetivo é justamente destruir a lógica. É o que o Orwell chamou de duplo pensar. A capacidade de acreditar em 2 ideias opostas ao mesmo tempo e aceitar as duas. Se o partido diz que a guerra sem fim traz estabilidade, traz paz, você acredita. Se ele diz que liberdade é se entregar totalmente ao partido, você acredita. O objetivo é que a verdade objetiva não exista mais. A verdade passa a ser o que o partido disser que ela é naquele dia. 2 mais 2 pode ser 5 se eles mandarem. E no meio disso tudo, a gente tem o nosso protagonista, o Winston Smith. E ele não é o herói clássico. Vamos então descobrir quem é Smith nessa máquina toda. Ele é um burocrata, um funcionário de baixo escalão do partido, que veste aquele macacão azul, e o trabalho dele é o Ministério da Verdade, que, claro, é um nome totalmente irônico, porque lá eles lidam com mentiras, pura falsificação. O trabalho dele é literalmente reescrever o passado. Se o partido fez uma previsão que não se concretizou, ou se um aliado virou inimigo, o trabalho do Winston é entrar nos arquivos, nos jornais antigos e alterar tudo para que o partido esteja sempre certo. Ele apaga a história real, ou seja, ele é uma peça fundamental na máquina de mentiras. Mas isso vai corroendo ele por dentro, porque ele acha que se lembra de um tempo diferente. Mas como ter certeza se todas as provas foram apagadas? E aí entra outra grande ferramenta de controle do livro, a nova fala. A língua nova, que não é só um idioma, é uma arma de engenharia do pensamento. É genial e assustador. A ideia da nova fala não é só criar palavras novas, é eliminar as antigas. Mas para que eles fazem isso? Para limitar o pensamento. Por exemplo, por que ter a palavra mal? Você pode só ter a palavra bom e dizer imbom. Se algo é muito bom, é plus bom ou duplo plus bom. Você vai tirando as nuances. E o objetivo final é tornar o conceito de rebelião impossível de ser pensado. Porque se não existem mais palavras como liberdade, justiça ou honra, como você sequer formula a ideia de se rebelar? É sufocante só de imaginar. E nesse cenário em que até pensar é crime, o que uma pessoa como Smith pode fazer? Como que a rebelião dele começa? Ela começa de um jeito muito pequeno e, ao mesmo tempo, um ato de coragem imenso. Ele acha um cantinho no apartamento dele que ele acredita estar fora da visão da teletela.
uma pequena brecha. E ele pega um caderno que ele comprou no mercado clandestino e começa a escrever. Um diário, o que já é um crime gravíssimo, aliado ao pensamento crime que poderia dar pena de morte. Registrar os próprios pensamentos é um ato de guerra contra o sistema. E adivinha o que ele escreve? Ele começa a desabafar, a tentar organizar as memórias, e aí, num impulso, ele enche uma página inteira em letras maiúsculas, abaixo o grande irmão. Naquele momento ele sabe que já está condenado, que é só uma questão de tempo, mas ele precisa daquilo para se sentir humano. E essa rebelião pessoal dele cresce muito quando ele conhece a Julia. Ela é bem diferente dele. A rebelião do Smith é intelectual, sabe? Filosófica. A da Julia é visceral, é pessoal. Ela odeia o partido porque ele atrapalha a vida dela. Impede ela de se divertir, de ter prazer. A rebelião dela é conseguir um café de verdade no mercado negro. É ter casos com membros do partido. Ela quebra as regras pequenas, as regras do dia a dia. E quando eles se encontram e começam aquele relacionamento secreto, isso se torna o maior ato de subversão possível. Porque ter um sentimento genuíno, privado, é algo que o partido não pode de jeito nenhum tolerar. E eles até arrumam um esconderijo para isso. Um quartinho em cima da loja de antiguidade. O quarto do Sr. Sherrington, um lugar sem teletela, um pequeno paraíso, uma ilusão de normalidade. E é lá que eles resolvem levar a rebelião para outro nível. Smith sempre teve uma intuição sobre o O'Brien, um membro do alto escalão do partido. Ele sentia que o O'Brien também era um rebelde, e aí eles o procuram. Uma aposta muito arriscada, totalmente ingênua, mas é o desespero. Eles confessam tudo, dizem que odeiam o regime e que querem se juntar à confraria, a tal resistência. Mas, em Oceania, a esperança é a pior das armadilhas. E a armadilha se fecha. O esconderijo deles é invadido, a teletela estava lá o tempo todo, escondida. Eles são presos, e aí o livro desce para um outro nível de horror. No Ministério do Amor, o tom da história muda completamente. Deixa de ser um suspense para virar terror puro, terror absoluto. O Ministério do Amor, que ironia, é o lugar onde não tem escuridão. As luzes nunca apagam. E é lá que Smith descobre a verdade sobre o partido. O objetivo deles não é simplesmente matar os inimigos. Isso seria fácil demais. Um mártir pode inspirar outros. O objetivo é converter. Converter é desmontar a mente da pessoa peça por peça. Quebrar tudo. As convicções, o amor, a lógica, até não sobrar nada. E aí eles te reconstroem, a imagem do partido. O objetivo não é que você obedeça por medo, é que você ame o grande irmão. Genuinamente, a tortura é só o meio para chegar nessa cura, nessa purificação. Como o O'Brien fala para o Smith, o poder não é um meio para um fim, o poder é o próprio fim. E o processo funciona. A gente vê isso naquela cena final, quando Smith e a Julia se encontram na rua depois de reintegrados. É uma das coisas mais tristes que eu já li. É de gelar a alma. Eles se encontram, mas não são mais eles, sabe? A conversa é fria, vazia. Eles admitem que traíram ao outro e não sentem nada. O amor acabou. Foi arrancado, queimado. Eles foram esvaziados por dentro. A vitória do sistema é absoluta e é brutal. Essa é a mensagem do Orwell, o que nos leva à pergunta: por que ele escreveu algo tão pessimista? O que estava acontecendo no mundo para inspirar esse pesadelo? Bom, ele escreveu isso logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? No comecinho da Guerra Fria. Ele viu de perto a ascensão do nazismo, do stalinismo. Ele lutou na Guerra Civil Espanhola e viu como a propaganda, como a mentira era usada como arma por todos os lados. Então isso não era uma profecia, era um alerta. Ele pegou tendências que ele já via em 1948, como vigilância, reescrita da história, culto à personalidade, e levou elas à sua conclusão lógica mais aterrorizante. É incrível como esse alerta de 70 anos atrás ecoa ainda hoje. A analogia mais óbvia, claro, é o reality show Big Brother. É uma ironia tremenda, né? A gente transformou o maior símbolo da opressão totalitária em entretenimento de massa. Mas acho que a relevância hoje vai muito além disso. Pense na ideia de que a verdade é maleável. A gente vive num mundo de fatos alternativos, de pós-verdade, onde narrativas tentam reescrever o presente em tempo real. Cada lado com seu próprio Ministério da Verdade nas redes sociais. E a vigilância, a teletela parecia ficção,
Mas hoje a gente carrega voluntariamente um aparelho no bolso que sabe onde a gente está. A gente fala e ele nos escuta 24 horas por dia. A gente convidou a Teletela para dentro de casa e deu o nome de assistente virtual. Orwell não previu que a gente ia abraçar a vigilância em troca de conveniência. Então, no fim das contas, a mensagem de 1984 é um lembrete muito sombrio sobre a fragilidade da verdade e da liberdade, de que a gente precisa proteger ativamente essas coisas. Isso me leva a um último pensamento que, para mim, é o que mais assusta no livro hoje. Um dos slogans do partido era: ignorância é força. A ideia era manter o povo sem informação para controlar melhor. Hoje, o nosso problema não parece ser falta de informação. Pelo contrário, a gente está afogado em informação. Tem informação demais para todo lado. E mesmo assim, a confusão parece só aumentar. Então, a pergunta que o livro deixa para a gente hoje talvez seja essa. Numa era de sobrecarga de informação, em que a desinformação é uma indústria e os algoritmos nos fecham em bolhas, será que essa abundância toda não virou só uma nova e mais sofisticada forma de ignorância? Como que a gente acha o 2 mais 2 igual a 4 no meio de tanto ruído? Escreve aí nos comentários o que você acha de tudo isso e se há alguma semelhança entre o romance histórico e os nossos dias atuais. E se você quiser fazer a leitura completa dessa obra-prima, eu estou deixando o link no primeiro comentário fixado da obra, com o melhor preço e longe de golpes lá na Amazon. Se você ficou até agora, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até mais!